O beabá da música é. A gente vai fazer a letra A, o que que a gente encontra, B, C, D, até a gente encontrar um tema em cada letra do alfabeto. Muito bem, é verdade. Né? Às vezes a gente usa alguns conceitos na música que às vezes não ficam muito claro, e essa é uma boa oportunidade de ficar claríssima, né, Helena? Isso. Mas antes, eu não posso deixar de homenagear o pianista Nelson Freire, que morreu ontem. Ó, um dos maiores pianistas brasileiros da atualidade, acho que o maior pianista brasileiro. Ele morreu aos 77 anos e foi uma inspiração para muitos de nós. Então, quem de vocês quiser ouvir, acesse o YouTube, Nelson Freire. Ele toca maravilhosamente nas suas obras, Schubert, Chopin, Mozart. Ele toca muitas coisas lindas, lindas, para inspirar a gente. E eu não posso deixar de deixar aqui a minha homenagem a esse grande pianista, tá? Registrado, registrado. Então, vamos lá. Eu fiz aqui um quadrinho. Tá ao contrário. Aham, Não adiantou nada fazer. A altura do som, a altura do som e andamento. São as duas palavrinhas que a gente vai focar hoje, tá bom? certo. Uhum. Então, a altura do som, veja bem, o que que eu chamo de altura do som? Sons graves e sons agudos. Veja bem, a gente precisa começar a definir isso no nosso ouvido, sons graves. Olha aí, eu estou aqui no meu piano e eu estou tentando fazer vocês pensarem no som. Não dá para ver, mas dá para ouvir. Uhum. Ó, eu estou aqui numa região média que eu consigo cantar. Do, ré, do, si, do, mi, ré, do. Uma região média que eu consigo cantar. Agora eu vou ir para os graves. Quando eu faço isso, eu defino que a altura do meu som está baixando. Eu vou descendo na escada dos sons, do agudo para o grave. E eu vou subir, quando eu falo eu vou subir, eu estou indo para o agudo. Eu estou subindo na altura dos sons. Muita gente confunde som grave com som forte, som agudo com som fraco. Não tem nada a ver. A altura é onde eu consigo cantar a nota. Som forte, Hum, a intensidade do som é outra coisa. E som fraco é a intensidade. Eu posso ter no grave um som fraco e um som forte. Olha lá. Isso é um som fraco. No grave. E um som forte. Isso é um som forte. No grave. Quer dizer, a altura do som não tem a ver com intensidade, com volume, tá? uhum. Volume você coloca no seu rádio, no seu dial do rádio. Isso é volume. Então, eu vou pôr bem alto ou bem baixinho. No volume, não confunda. E a altura, que eu chamo a altura das notas dos sons, é assim: som grave e som agudo. Tá? E como que eu faço para identificar isso numa
num papel, numa Uhum. pauta. Uma pauta. Como que eu identifico essa altura? Como que eu explico essa altura? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar na pauta as bolinhas. Então, eu coloco bolinhas em toda a minha pauta. Olha aqui. Então, aqui eu tenho um som que vai ficando mais agudo. Toda vez que ele sobe assim, ou desce assim, não sei como que você está enxergando, mas Uhum. ele está ficando mais agudo ou mais grave. Aqui, Para mim quando vai ficando está mais grave. mais É. grave, Uhum. isso, ele vai ficando mais grave assim. E assim ele vai ficando mais agudo. É sempre assim. Agora, como que eu defino que som que é esse? Na altura dos sons. Eu tenho que fazer a clave, né? A clave de sol. Eu vou fazer aqui. Será que eu consigo fazer ela do contrário? Ei, ai, ai, vamos ver. Se eu consigo fazer ela do contrário. É um desafio essa imagem espelhada. É, veja aí. Essa foi uma clave de sol. Aqui, ó. Ficou bom. Então, quando a clave de sol ela serve para dar nome nas notas agudas, tá? Então, as notas agudas que ficam para cá, ó. Inclusive, Se eu essa que eu tô sentar, vendo aqui. se eu sentar de Hã? frente do piano, o agudo Hã? sobe para minha direita. Direita. Isso. Então, esse daqui, na clave de sol, é o dó. Aqui é agudo, aqui, ó. Depois, o outro, bem pertinho, é o si. É um degrauzinho para baixo, uma teclinha para baixo do teclado. Eu vou descendo um degrauzinho para cada um até chegar aqui. Isso é a minha clave de sol. É usada para sons agudos. E veja bem, eu cheguei nessa nota aqui e eu tô aqui, ó. Mas tem muita mais sons aqui para baixo. Então, acabou a pauta. Eu não tenho mais como escrever. Então, eu vou usar outra clave, porque essa outra clave, ela vai me deixar eu escrever notas mais graves. E eu vou botar até em outra cor, para tu ver que elas são notas mais graves. É o desafio da imagem espelhada do Instagram. Foi. Aqui, ó. Ó lá. Deu certo? Clave de Fá. E agora eu estou nas notas graves, tá? Uhum. Isso é um Lá. Sol, Fá, Mi, Si, Lá, Sol. Então, eu tô aqui, ó. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Isso aqui a gente aprende no nosso curso de piano para iniciantes. A gente aprende cada notinha dessa, a gente aprende a localizar e dar nome para ela, de acordo com a clave. Se a clave é de Fá, é um som. Se a clave é de Sol, é som agudo, é outro som. Então, e no nosso curso de piano, iniciação de piano, a gente aprende 3 notinhas de cada vez, depois mais 2. E a gente vai aprendendo assim aos pouquinhos, até você conseguir
memorizar e automatizar essas notinhas aqui. E não é só ler que é necessário, não é só ler as notinhas, é ler e localizar no piano, tá? São duas coisas. Eu preciso ler na partitura que notinha que eu estou escrito, que está escrito ali, e eu preciso daí localizar no piano. Então a gente começa sempre com a nossa nota referência. Qual que é a nossa nota referência? Hum. Ah, vou escrever aqui bem legal a nossa nota referência. A nota referência depende de alguma coisa ou não? É o dó central. Hum. Ela serve para as duas claves. Ela fica bem no centro do piano. Olha aqui, ó. Eu fiz o dó aqui bigodudo, tá vendo? Ele Tô- tem uma haste vermelha para dizer que ele serve para as notinhas vermelhas e tem uma haste preta para dizer que ele serve para as notinhas pretas. Ele é o mesmo dó, é o dó central. Então essa é a nossa referência. Então, hoje você já sabe onde é o dó, onde que eu escrevo o dó. E para tocar no piano é bem no meio, embaixo da chavezinha. Esse aqui, ó. Bem no meio, é o dó bem no meio do piano, tá vendo? Perfeito. Então, Uhum. hoje você já aprendeu o dó. E agora, se eu vou subir para as notas agudas, eu vou ter ré, mi, fá, sol, vou subir. Tá vendo? Igual uma escada. Eu vou subir os degraus da escada. Tá vendo? Uhum. Agora, se eu vou descer os sons para mais graves, aí então eu parto desse dó, só que agora eu vou descer para dó, aqui, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si. Entende? Então a gente aprende essa escadinha, essa ordem, a colocação da mão. E isso não é difícil quando se tem um método para aprender o passo a passo. Tá Certo. bom? Uhum. Alguma pergunta? Oi, Edgar de Oliveira, Slima Martins. Olá, estamos aprendendo o que é a altura dos sons, tá? Eu estou aqui me esforçando Tá ótimo. para mostrar as figuras, porque é super importante, tá? Esse é o jeito de escrevê-las. E como que eu escuto isso? A nossa nota de partida, que é o do bigodudo, é o centro. E agora, eu vou subir a altura dos sons. O que que eu faço? Tá ouvindo como eu estou subindo a altura dos sons? Eu Uhum. não estou subindo o O volume. Veja volume. bem, é diferente. Eu não estou subindo o volume, eu estou subindo a altura dos sons. E agora eu vou descer a escadinha. Ó, que grave, tá? Então, eu não estou diminuindo o volume, descendo o volume, eu estou descendo a altura do som. É diferente. Perceba isso. Isso eu chego nas notas graves, tá? Então, Ok. essa é a grande diferença. Grave, agudo, notas centrais são as notas que a gente aprende primeiro no nosso curso de piano. A gente aprende primeiro as notas centrais, porque é ali que a gente consegue cantar, é ali que a gente tem fácil acesso, é ali que a gente vai aprender a ler as notinhas e elas são representadas aqui, ó, facilmente elas são representadas. Então, é por ali que a gente começa a aprender todos os sonzinhos. A gente escreve uma melodia só com as notas centrais, ó. Eu usei cinco notinhas só.
que eu preciso aprender, eu posso aprender em uma aula isso. 5 notinhas. E eu, e eu já toco uma musiquinha. Olha lá. Viu só? Toquei com as duas mãos, 5 notinhas na mão direita e duas, só duas, na mão esquerda. Então, isso torna-se muito fácil se você fizer o passo a passo, tá? Se você conseguir assistir e localizar essas notinhas, ela fica muito linda, essa melodia, tá? Então, você pode aprender pequenas melodias em cada aula. Essas pequenas melodias, veja bem, você pode repetir muitas vezes. Quanto tempo eu gastei para tocar isso? Uhum, Nem um minuto. é Então, verdade. eu posso repetir muitas vezes, de maneira que 30 minutos de estudo é o suficiente para você aprender muitas melodias. Uhum, Entende? sim. Você tocou uma musiquinha aí, né? Então ela tem uma altura. Uhum. Toda Isso, música tem altura? toda. Eu posso tocar ela em outra altura, quer ver? Toquei em outra altura. Se eu fosse Toquei fazer com mais a no voz, agudo. seria bem fininho a voz, né? Isso. Quase impossível de fazer com a Quase, voz nessa altura aqui, quase tá? impossível. Dá Tem para que ter um fazer com uma trecho. flauta, que é um instrumento agudo, com um violino, que é um instrumento que alcança notas agudas. Com a voz é quase impossível. A voz a gente fica mais aqui no meio. E eu posso fazer também numa altura. Ó, que grave, né? Isso é muito grave. Aham. Entende? E- Então, Entendi. a altura das notas me define a melodia. Olha, mi, fá, sol, fá, mi. Se eu fosse desenhar isso no meu livro aqui, vou tentar desenhar aqui no meu livro, vocês vão ver, ó. Só a altura. Eu não vou desenhar nota, não. Eu vou desenhar aqui a altura. Mi, fá, sol, fá, mi, ré, do. Assim, ó. Tá vendo as alturas? Que elas são diferentes. Eu tentei colocar aqui só alturas. Vamos esperar, acho que travou um pouquinho. Karine, tá me ouvindo? Oi, Slima, Lemessanete, Karine Paula, Edgarde, caiu. Karine, pede para entrar de novo. Voltei. Pronto, voltou. Isso. Então, olha aqui a altura que eu fiz, como se fosse uma montanha e um descendo aqui, tá vendo? Uhum. Isso é a altura dos sons. Lá, 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 lá. Então, isso me define a melodia, a camada melódica da música. Olha que Entendi. importante. Uhum. Tá? É a camada melódica. Eu não tenho pulsação aqui, eu não fiz nada. Eu só fiz a altura dos sons que vai para cima e vai para baixo, vai para cima e vai para baixo, fazendo uma melodia, tá?
Isso é super importante. É isso que define a beleza, isso que define. Porque a música, veja bem, a música é um diálogo, a música é uma poesia, a música é. Tá ouvindo essa musiquinha? Sim, É minha máquina de lavar. mentira. Até a máquina Verdade. de lavar é musical. É musical. Tem uma musiquinha no fim quando ela acaba o ciclo. Que bonitinho. Então, o que que eu estava falando? O que que eu estava falando mesmo? Ah, é um diálogo. Quando você tem uma música, é como se fosse um discurso, como se você estivesse falando uma mensagem, alguma coisa. Então, esse diálogo, essa mensagem é traduzida numa melodia. E essa melodia é feita com a altura das notas, tá? Então é super importante. A altura das notas me define a melodia e me define o discurso musical. O que que eu quero falar, tá bom? Entendi. Agora, uma outra perguntinha. Quando você mostrou as alturas diferentes dessa melodia, você usa as mesmas notinhas, não é? Só mudou o lugar onde tocou no piano. Sim, Eu sim. Eu toquei uma posso, bem agudo, outra na região média e outra na grave. eu posso alterar também as notas sem É, alterar a música, por exemplo, ou a melodia? pode. Isso a gente chama transposição. Eu fiz. Isso é um conceito mais avançado, mas eu vou explicar. Eu posso fazer em dó maior. Isso é em dó maior. Agora eu posso fazer mudando a tonalidade para sol maior. É outro tom. A melodia é a mesma, as notas são diferentes, mas é En- outro tom. Entendi. Né? Então há uma diferença então entre altura e tonalidade. Sim, sim. Tonalidade é uma coisa que é definida por escalas, é uma coisa mais avançada um pouquinho, que a gente vai aprender numa próxima aula. O que a gente tem que ter bem o conceito definido hoje é a altura da nota, Que tá? é grave ou agudo, ela Isso, é esse conceito. isso, é esse conceito. Ela passa do grave para o agudo, por uma sequência, sabe? Ela tem uma sequência para passar do grave para o agudo, a altura, sabe? Isso tudo. Você pode passar do agudo para o grave pulando notas também, assim. Eu estou pulando notas, mas sempre o grave é o mais grosso. O som do violoncelo, do contrabaixo e o agudo sempre é o som da flauta, do violino. Então, a gente pode associar assim, tá bom? Perfeito, adorei. Agora é o andamento. Andamento, muito bem. Como que a gente vai. O que que é andamento, né? Andamento de uma música. Como que eu posso definir isso? Andamento é como a música vai acontecer. Se ela vai ser rápida, se ela vai ser devagar, se ela vai andar mais rápido, mais lenta. Uma música que como eu vou explicar, a pulsação dela é diferente. O que é pulso? Agora a gente entra na parte da camada rítmica da música. Quando eu falo em andamento, eu entro na camada rítmica da música. É a camada que me define o pulso. Então eu vou marchar lá com a minha escola e eu vou marchar assim: marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel.
Eu estou marchando nesse andamento. Todo mundo está marchando junto. Agora, eu posso ter uma turma lá dos gordinhos, dos que não gostam de marchar depressa, que faz marcha, soldado, cabeça de papel. É outro andamento, tá? Então, isso é a velocidade com que a música é executada ou é ouvida. Eu tenho coisas para definir o andamento. Olha isso aqui. Isso aqui é bem bacana. Isso se chama um metrônomo, ó. Vou mostrar para vocês que legal que é o metrônomo. O que que ele faz? Ele marca o andamento para mim. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. Pode ser parabéns a você também. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades. Tá vendo? Ele tá marcando o andamento. E aqui eu tenho escrito, vocês não vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês. Eu vou ler o nome dos andamentos. É largo, lento, adágio. Depois ele vai ficando mais rápido. Andante, andantino. Depois vai ficando alegre, alegro, alegreto. Vivate é o mais rápido. Então, conforme eu coloco esse pezinho aqui no meu pêndulo, ele fica mais lento ou mais devagar, ou mais rápido. Esse é o lento. Quanto mais sobe o pêndulo, mais lento fica. Isso, agora eu vou colocar um rápido, então eu desço o meu pêndulo. Entendeu? Isso determina o andamento da música. E como que vem explicado isso na partitura? E onde que vem escrito isso na partitura? Ah, vem escrito aqui. Quer ver? Eu vou pegar uma partitura para mostrar para vocês. Onde tem escrito o andamento da música. Eu peguei justo uma de Bach que não tem. Vamos ver esse aqui, Acontece. ó. Acontece. Aqui, ó. Esse aqui tem. A partitura tá assim, ó. Tá? Olha lá. Lembrando que é Olha, espelhado, né? Tá espelhado, mas tá escrito presto. Significa rápido, ligeiro. Esses nomes são escritos em italiano. Então, tá escrito, ele sempre vem aqui pertinho da clave. Tem a clave, tem os bemóis, tem tudo. Então, ele vê aqui pertinho da clave. É o andamento. Presto. Então, eu vou tocar essa música num andamento mais acelerado. Eu não vou tocar essa música no movimento lento, entendeu? Vamos achar outra. Aqui. Essa aqui tá escrito Allegretto. É uma música de Beethoven. Tá escrito Allegretto. Então, aqui, ó, é o andamento que o Beethoven quis. Então, na hora de tocar, eu já vou pensar, é uma coisa alegre. É assim. Viu como fica alegre? Então, andamento dá o caráter da música. Se eu quiser uma música bem lenta, bem triste, é diferente. Ele tem um andamento diferente. E isso não é valor de nota, não. Isso é velocidade com que eu executo a música. Não é valor de nota. Veja, é diferente quando eu tenho o pulso e o valor das notas que a gente vai aprender numa próxima aula, né? Porque o último é na letra R, né? Então, isso daí é em outra aula. Agora a gente vai aprender que andamento é a velocidade com que eu ando. Por exemplo, vou dar exemplo daquela musiquinha que eu toquei. Eu vou tocar.
andamento lento. Meu metrônomo Uhum. faz tec, tec. Agora eu vou fazer um allegro. São as mesmas notas, tocadas em andamento diferentes. Uma Eu, tocada po- numa música. Fala. eu posso dizer que o andamento está ligado ao tipo de diálogo que eu quero ter na música, por exemplo. Se há alguma coisa mais triste, mais interna, mais. Eu vou para um lado Sim, mais lento. isso. Mais introspectiva, mais meditativa. Você busca melodias mais lentas. E quanto mais alegre, mais rápido, mais, sabe? Tem assim uma relação, sim, sabe? Tem uma relação com isso. É a forma de você se expressar na música. E na hora de tocar o piano em si e executar essas notas nesses andamentos, é bom ter essa sensibilidade ou não precisa? Você sabendo como executar? Então, para a gente começar no começo, olha, nós estamos tudo no começo, nós estamos aprendendo as notas, tá? Uhum. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar num andamento bem lento. Sempre você começa num andamento bem lento para que você consiga colocar os dedos no lugar certo e aprender. Então, eu não vou, meu dedo não nasceu sabendo, eu não vou pôr a mão no piano e ele vai correndo tocar correndo. Não vai. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai começar sempre no andamento mais lento. É assim que eu começo a aprender sempre as minhas lições. Por quê? Porque assim eu tenho tempo para pensar na nota, eu tenho tempo para pensar na posição do meu dedo. O cérebro tem que comandar isso tudo. Então, ele tem que ter tempo para pensar em cada etapa da execução. Então, começa no lento, sempre, sempre. Depois que você aprender, por exemplo, você aprende as notinhas, então é uma coisa a menos para pensar. Você pode apressar um pouquinho. Depois, você já aprende que dedo que você vai usar, então você já pode apressar mais um pouquinho. Por quê? Porque é menos uma coisa para pensar. Entende como as coisas Uhum. vão se encaixando dentro do seu Sendo cérebro construído, e né? sendo construído? E cada vez é assim. Começa lento, estuda o dedo, estuda a notinha, aprende o dedo e depois pode ir apressando se você quiser, se você sentir que a música fica mais bonita. Muito bom. Às vezes a gente fica com pressa de tocar igual a gente, às vezes, vê as pessoas executando na internet, ou porque a gente já escutou a música, ou é fã do compositor, e às vezes a gente fica querendo apressar e não tendo paciência Isso. Esse é o da. grande problema. Às vezes a gente quer tocar logo uma música e não tem paciência de passar por essas etapas, que Do é nosso aprender a música. andamento, né? Do Isso, andamento do nosso aprendizado. isso. Cada pessoa tem um andamento diferente. Eu preciso desse bem lento para eu aprender, eu preciso, sabe? Outras pessoas vão conseguir apressar mais rápido, outras menos rápido. Cada pessoa tem o seu andamento de aprendizado. Cada pessoa tem o seu jeito de aprender. A sua dedicação vai contar muito também. Então, isso é super importante. E se você, no primeiro dia que você for tocar, a música só sair lenta, ela só não vou conseguir passar disso. Tudo bem, é um andamento que existe, está lá no metrônomo. Existe esse andamento. É o seu andamento naquele momento. E você vai aumentar à medida que você for tendo domínio dessas notas. Entende?
Eu É aí devo que você, sim? Pode falar. é aí que você pode aumentar o andamento e você tem que ouvir, achar bonito, né? E você Uhum, tem que ter domínio dessas notas. À medida que for tendo domínio, você vai aumentando. Isso é importante. uhum. E eu devo ter um metrônomo? No comecinho, não vai ajudar muito. Mas logo que você pega as primeiras lições, logo que você está na metade do livro de iniciação, já pode ter um metrônomo. O metrônomo ajuda muito, tá? E ele tem, olha, o metrônomo tem muitos tipos. Tem um aplicativo do celular que é um metrônomo, muito fácil, é só baixar, não paga nada, todo mundo pode ter. Um aplicativo Uhum. do celular. O meu piano digital tem metrônomo. E você não, talvez você não precise comprar um assim que é mais caro, mas você tem no seu teclado, você tem no seu piano digital, tem no seu celular. Isso tudo não tem problema nenhuma. Tá aí do seu lado, é só você acessar. E como é que eu faço para não perder o andamento? Aí você Ou tem que quando eu estou no primeiro início, eu não preciso me preocupar com o andamento. Eu acho que é mais isso, né? é no comecinho, você não precisa se preocupar com isso, com esse andamento. Depois que você aprender pulsação, aí sim, você vai colocar metrônomo para ter igualdade nessa pulsação. Mas antes de aprender a pulsação, não adianta. Você não vai conseguir botar o metrônomo. Entende? Então, primeiro você precisa aprender a pulsação, a parte rítmica da música, para depois você manter essa. O metrônomo faz o quê? Ele não ensina pulsação para gente. O metrônomo ele dá igualdade às pulsações. Ele dá, como que eu vou dizer? Ele dá pulsos iguais, constantes na pulsação para você tocar. Mas ele não te ensina o que que é o pulso. Você tem que aprender onde está o pulso da música. Você tem que aprender isso primeiro. Depois você coloca o metrônomo. Então, essa parte nós vamos em outra letrinha do nosso alfabeto, tá bom? Uhum. E tá tudo interligado, né? Tá A gente tudo fica interligado. entrando em outros assuntos, mas Isso. vai dando uma visão mais ampla. Uhum. A partitura é uma maravilha para ser desvendada, sabe? Tem tantas coisas dentro dela que você pode desvendar e descobrir, que isso para mim é um tesouro para você descobrir as coisas que tem dentro dela e as possibilidades que tem dentro dela. Então, eu uso sempre como base a partitura para aprender música, tá? Uhum. Bruna é violista. Oi, Bruna, tudo bem? Que bom que você está aqui. Então, e na partitura a gente descobre tudo, né? A altura e o andamento. Tudo, vem tudo informado na partitura. Isso a gente vai aprendendo aos pouquinhos, a gente vai desvendando a partitura até conseguir desvendar o código inteiro. É um código, né? Que vai dizendo, Uhum. vai por aqui, vem por aqui, faz assim, faz assado. E aí a gente vai conseguindo desvendar e construir uma música linda, tá bom? Adorei. Principalmente em saber que quem está no início aí tem o seu próprio andamento. E tem que ser respeitado esse andamento de aprendizagem, senão você vai ficar barrado. Ou você vai desistir porque você acha que é muito difícil, né? Tenha Isso. paciência com o seu andamento. Isso, tenha paciência, faça tão devagar quanto for necessário para você fazer a sua partitura, a sua musiquinha. Não interessa, não importa, cada pessoa tem o seu. Quanto devagar quanto for necessário para você pensar nos dedos, para você pensar no teclado, nas notas, muita coisa para pensar. Quando a cabeça vai organizando, a sua cabeça foi organizando essas informações, aí você vai conseguindo apressar. Mas isso é uma velocidade sua, individual.